Bom dia, pessoal, para mais um estudo da Palavra de Deus. Isaac e Rebeca, que casamento maravilhoso, né? Isaac e Rebeca. Vamos entender isso na Bíblia. Queridos, o que significa o nome Rebeca? Vocês sabem? Rebeca significa união, junção, tá? Isaac e alegria. O nome de Isaac significa alegria. Uniu-se a alegria, né? Com a união com a alegria. Que casamento maravilhoso, nós vamos ver isso na Bíblia, né? E o que Deus quer mostrar para nós através desse casamento, tá bom? Vamos entender isso de acordo com a palavra de Deus que está aqui. Vamos orar primeiro, agradecer ao Senhor pelo dia que Ele nos deu e também o maná, o pão de cada dia que Ele derramou na nossa casa no dia de hoje. Vamos lá. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos abre, por essa porta está aberta ainda e o Senhor nos aceitar do jeito que nós somos. O Senhor nos muda, o Senhor nos transforma com o poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, e derrama sobre mim e sobre meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiverem, o Espírito Santo, para abrir nossa mente e nosso coração. Escreve, Senhor, no meu coração dos meus irmãos as tuas santas leis. Derrama sobre nós essa graça que o Senhor nos deu de presente. O teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, meu Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e continua fazendo. Estamos te aguardando, Senhor. Vem, meu glorioso Jesus. Vem nos buscar logo. Estamos com saudade do Senhor. Nós te agradecemos por esse pão de cada dia, por esse dia que o Senhor nos deu de vida primeiro, e o maná, o pão de cada dia que o Senhor tem derramado sobre nossas casas. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Rebeca, Isaac e Rebeca. Queridos, um lindo casamento, não é? Não só o nascimento de Isaac foi um milagre de Deus, mas também o casamento de Isaac com Rebeca foi um milagre de Deus. O que isso nos ensina? O que Abraão vai nos ensinar aqui? Deus conduziu de forma miraculosa Eliezer, o servo de Abraão, até a Mesopotâmia para buscar uma esposa para Isaac. Viagem longa. Ele queria que viesse uma esposa de lá, da sua parentela, Abraão, para seu filho. Por quê? Queridos, Abraão já estava idoso e sem dúvida, muito idoso, e pensando na promessa que Deus lhe havia feito sobre sua descendência. E ele deu uma tarefa solene a um servo mais velho, de muita confiança dele. Vamos dar uma lida aqui em Gênesis capítulo 24, versículo 1 a 4. Está escrito assim, ó. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. Ele falou para o seu servo: para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não a tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito. Abraão vivia na terra dos cananeus ali, mas ele não queria que seu filho casasse com uma mulher cananeia, porque eles adoravam ídolos, pagãos. Não adoravam o Deus de Abraão, o Deus que ele falou aqui, Criador dos céus e da terra. E ele falou, no versículo 4, mas irás à minha parentela
e dai tomar a esposa para Isaque, meu filho. Muito bem. Veja que Abraão, né, queria aqui um jugo, né? Abraão, na verdade, veja que Abraão, ele não queria um jugo desigual, tá? Para Isaque. Abraão sabia, se Isaque casasse com uma pagã, uma cananeia, que eles eram idolatras, que vivia na região de Canaã ali, ele iria a pouco, com certeza, Isaque pouco a pouco ia se corromper, ia se tornar um pagão, adorando ídolos e deuses da terra. Abraão sabia disso. Queridos, o exemplo maior que nós temos é de Salomão. Salomão se envolveu com um povo que não era dele. E Salomão queimou filhos a Maloque, a Satanás. Se perdeu pelo amor que tinha pela mulher e as mulheres dele. Abraão já estava ciente disso, que poderia acontecer. Queridos, hoje não estamos dando importância para o jugo desigual. Por isso, casamentos não são duradouros, sabia? É complicado você casar com uma mulher que segue uma doutrina e você segue outra. Ou a mulher que casa com o marido que segue uma doutrina e ele segue outra. Sempre tem discussões, queridos. E um vai ter que ceder para não acabar o casamento. E será que aquela pessoa que cedeu foi para o lado certo ou para o lado errado? Por isso existe apostasia no meio do povo de Deus, sabia? Né? A advertência de Abraão parece, né, exclusivista. No entanto, essa questão era espiritual, não era uma questão de racismo, tá? Era uma questão espiritual, não eticana, né? Era não, vamos dizer, teológica, não nacional. Era espiritual isso aí. Queridos, a história de grande parte do antigo Israel e até mesmo da igreja ao longo dos séculos revela que o povo de Deus deveria testemunhar ao mundo, mas muitas vezes, né? Muitas vezes imita o mundo. Deveria testemunhar o mundo, mas muitas vezes imita o mundo, né? Os seus falsos ensinos imitam o mundo. E crenças religiosas. Um dos maiores desejos disso, né, é a devolução, né? É a introdução, desculpa. Um dos maiores exemplos que nós estamos vendo, né? É a introdução do domingo no lugar do santo dia do Senhor, o sábado. Pisando na lei de Deus, como está no livro de Daniel. Né? Isso é uma introdução muito bonita. Bonita não. Vamos dizer, é uma introdução que Deus nos deu para nós ter mais inteligência. Isso está acontecendo, não tem jeito. Está escrito, queridos. Tá? A introdução aqui do domingo no dia do sol. O domingo é o dia pagão, o dia do sol, o Sunday. Né? No lugar do sábado, bíblico, tá? Uma realidade que desempenhará um papel bastante destacado aqui nos últimos dias. É o que está acontecendo. Gênesis 24, 57, Gênesis 24 aqui, o capítulo 57, né? Fala assim, ó. Disseram, chama a moça, né? E o moço, lá pessoalmente, chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem?
Ela respondeu: irei então. Despediu Rebeca da sua irmã e da sua ama e o seu servo de Abraão, né? E ao servo de Abraão e seus homens. Abençoaram Rebeca, os servos de Abraão e seus homens abençoaram Rebeca, né? E lhe disseram: és nossa irmã, se tu, né, a mãe de milhares, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência, né, possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, né, com suas moças que ela tinha, e montando no camelo seguiram um homem. E o servo amou a Rebeca e partiu. O servo tomou Rebeca e partiu. Bom, aqui tem uma história que nós vamos lendo aqui, porque quando... Aqui tem, você pode ler aí, né? A partir do versículo 1 de Gênesis 24, você pode discorrer, porque senão fica muito longo o estudo. E você vai até ali o 67. Você vê ali uma história maravilhosa, né? Aonde ela vai até o poço, pega água, ele orou para Deus, o servo de Abraão orou para Deus, pedindo para que Deus mostre quem é essa mulher, e ela ali deu água para ele, deu água para os camelos, já mostrando que era uma mulher de Deus, e assim ele agradeceu a Deus, porque mostrou a mulher para Isaac, e era Rebeca. Um casamento que Deus já estava programado com o Senhor. Porque Abraão pediu muito para o Senhor. E o Senhor falou com Abraão. Com certeza. Queridos, o que Abraão decidiu não era questionamento de raças. Não era nada disso que Abraão decidiu. Era uma coisa espiritual. Para um casamento dar certo. Olha, Abraão, ele dá continuidade ao povo de Deus fazendo isso. Podia se despedaçar ali o casamento. E o próprio filho seguiu Deus pagão, casando com a cananeia. Não que eles não vivessem bem, mas ele poderia partir para o outro lado. Então, a descendência de Abraão se partia. Um lado para Deus, outro lado indo para o inimigo. Então Abraão deu continuidade àquilo que Deus queria, que o povo dele crescesse em harmonia, em misericórdia e bondade, e acreditando e sempre tendo e mostrando para as pessoas que existe um Deus do céu e da terra. Não são esses deuses que o povo cria. A história aqui é muito bonita, meu querido irmão. Quando você lê do casamento de Rebeca com Isaac, Isaac com Rebeca. Lembrando para você que Isaac, a tradução do nome Isaac é rir, é alegria. Viu? E de Rebeca significa união. Alegria com união. É muito bom, né? Muito bem. O destaque aqui, irmãos, foi a séria intenção de Abraão buscar uma esposa dentre a sua parentela, uma mulher que adorasse o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, o Criador dos céus e da terra. Essa era a intenção dele, dar continuidade na família de Deus. O outro fato é de Isaac confiar na direção de Deus. Isaac confiou. Tá? E não só na direção de Deus, mas na direção do seu pai, o que seu pai falou. Esperai, porque eu mandei buscar uma mulher para você, dentro do povo de Deus. E Isaac confiou nisso, confiou em Deus e confiou no seu pai. Tá? Isaac, ele tinha um costume, que quando Rebeca veio estava chegando, já com o servo de Abraão, né? E a comitiva, os camelos, tudo.
Isaac, ele tinha o costume de sair para o campo para orar. Era um homem de oração. Foi lá que Rebeca viu ele de longe. Foi lá que Isaac veio ao encontro da comitiva. É importante que você consulte Deus no seu casamento, meu querido irmão. Viu? Antes do casamento e durante o casamento. É importante que você escolha bem escolhido aquele cônjuge que vai viver com você pro resto da vida. Então consulte a Deus antes do casamento e depois do casamento também. É importante que você busque uma esposa que ame a Deus e guarde seus mandamentos também. Siga o seu padrão. É importante que Jesus Cristo faça parte do seu casamento, da sua vida familiar. É importante isso. Convide Deus para viver na sua casa, no seu lar, meu querido irmão, minha querida irmã. O casamento feliz é aquele que é compartilhado entre o marido e a esposa, tá? E Jesus Cristo. Esse é o casamento feliz. Você tem brigas? Tem. Você tem desavenças? Tem. O ser humano é assim. Mas o amor fala mais alto. Não é verdade? Às vezes você vê a mulher lá emburrada e tal, você magoa ela com alguma palavra, vai lá e pede perdão. Sabe o que é o amor? Ela olha para você e já fala, já esqueci. É. E já te dá um beijo, te abraça. Ela já esqueceu, porque ela te ama também. Vocês fazem parte do mesmo corpo, da mesma carne, do mesmo sangue. E onde há amor, lá está Jesus Cristo. Viu? Queridos, Deus fará com isso, nesse relacionamento de amor, que o seu lar torne-se um pedacinho do céu. Aleluia! Aleluia! Abraão mostra muitas coisas para nós nesse estudo. Mas o que mais importa aqui é que Abraão queria continuar com o amor de Deus. Expandir a palavra de Deus, o povo de Deus. Não despedaçar o povo de Deus. É importante, quando você vai casar, você conhecer quem você vai casar. Se dá bem. Você entende? Nós não estamos falando de questão de religião, meu irmão. Nós estamos falando de um Deus, um único Deus. A única religião que existe é Deus. É o seu Filho amado, Jesus Cristo. Um casamento feliz, Jesus está lá dentro daquela casa. Deus compartilha com aquilo ali. Amém? Não há brigas, não há desavenças. É por isso, meu irmão, que muitos casais hoje casam por contratos. Tem casal que casa, a mulher mora numa casa e ele mora no outro. E diz que são casados. Que casamento é esse? Você não sabe o que a mulher está praticando, e você também não sabe que a mulher não sabe como está praticando. Um longe do outro. Que amor é esse? Isso não é amor. O amor que Deus mostrou na Bíblia não é. O amor que ele tem por você não é. Tem casais que casam e moram na mesma casa, a mulher dorme num quarto e o homem dorme no outro. Isso que é moderno. Que amor é esse? Amor é você acordar do lado do seu cônjuge, beijar ela, e ela beijar ele, e orar os dois juntos, agarrados, agradecer o dia, o pão de cada dia que vai cair na casa.
no dia que eles estão orando. Cada dia é um dia, meu irmão, de luta, até Jesus voltar. É nesse lar aí que Jesus habita. Porque ele é amor. Amor com amor se paga. Você nunca viu falar isso? Meu querido irmão, Isaac e Rebeca é uma lição maravilhosa para os casais. Um casamento provido por Deus. Viu? Deus, através de Abraão, continua a sua caminhada com os filhos dele. Não deixa que se despedace. Amém? Amanhã, a prostituta é julgada. Uau, vamos entender isso amanhã. Dentro da Bíblia também. Tá bom? Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Leia para você entender que lição maravilhosa e que estudo gostoso de ler sobre o casamento. Né? Aqui você, quando vê Gênesis 1 a 4, você continua. Gênesis 24, do 1 a 4. Mas continue. Vai até o versículo 67 para você ver. Você vê uma história maravilhosa que Deus colocou para o ser humano, né? Para a união, para um casamento duradouro, um casamento que não termina. E é tão duradouro que mesmo você morrendo e a sua esposa morrendo, Deus falou que dá a coroa da vida. E esse casamento continua. Desculpa, viu? E esse casamento continua. Com certeza esse casamento de Rebeca aqui, né? Que significa união. Rebeca significa união, a palavra Rebeca. E do seu marido Isaac, que é rir, né? Ou seja, alegria, estar contente. Com certeza esse casamento continua quando Jesus voltar. Amém? Fico com Deus. Que Deus tome conta de você. Dá um like, dá um joinha, compartilha. Se inscreve no canal. Sabe por quê? Porque você fazendo isso, você se torna um pregador também. Amanhã, a prostituta é julgada. Vamos ver isso na Bíblia amanhã, tá bom? Tchau, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Todos os casamentos. Todos os casais. Em nome de Jesus.